Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grande... Graça e paz, irmãos. Deus abençoe vocês. Que bom estar aqui novamente para nós compartilhar mais nesse momento aqui da nossa reunião de células, né? Ainda estamos fazendo nesse período de quarentena, né? Nas redes sociais aqui, e graças a Deus por isso, né? E nós estamos ainda ministrando sobre o tema a realidade da existência de Deus e as suas evidências, né? E nas outras aulas, irmãos, nós abordamos, né, os aspectos, né, da realidade da existência de Deus dentro das Escrituras. E nós já falamos sobre o âmbito da natureza, né? O âmbito da história, da consciência humana. E hoje nós vamos falar aqui sobre a Escritura, né? A Bíblia Sagrada, né? Que é um outro aspecto sobre a realidade da existência de Deus, né? Que é a Bíblia Sagrada, né? E eu quero fazer uma leitura para os irmãos que se encontram em 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 20 ao 21, né? E a Escritura diz assim: antes de tudo sabei que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Boa e linda, maravilhosa a palavra de Deus, né? Em uma perspectiva bíblica, podemos constatar que um grande monumento que atravessou a história e tem provas contundentes da existência de Deus é, sem dúvida, a Bíblia Sagrada. Por mais que os críticos queiram, até hoje, nenhum deles conseguiu desqualificá-la como material probatório e como documento histórico confiável, né? É mais fácil admitir a existência de Deus do que afirmar que toda a literatura sagrada é falsa. Amém? Olha só que interessante. Nós aqui abordamos vários fatos, né, irmãos, da existência de Deus, a comprovação, né, e na verdade aqui na Escritura, né, como nós já falamos em outras aulas, irmãos, essa realidade da existência de Deus, praticamente o que a Escritura tenta nos passar. Tenta não, ela nos passa, e nos passa de uma forma que a nossa própria consciência, quando eu falo a nossa própria, eu estou falando de toda a consciência que tem na face da terra. Ela por si mesmo, ela já nos confronta e já nos reprova diante dos nossos próprios conceitos, da nossa própria concepção do universo de Deus. No fundo, a nossa própria consciência já nos acusa e já mostra para nós mesmos que tudo aquilo que a gente pensa e a gente tenta criar, tenta explicar sobre Deus e sobre o universo, a gente acaba descobrindo, né? E quando falo descobrindo, é quando a gente realmente leva para o campo crítico sério, né? Não numa inclinação para a minha vontade, mas fazer uma investigação minuciosa, né? Levar isso a sério, sem, como é que eu vou dizer para os irmãos? Podemos usar a palavra correta, sem uma crítica pessoal minha, mas a nível geral a gente acaba percebendo o seguinte:
Porque, na verdade, a própria Escritura está certa e nós sempre estamos errados. Mas quando a gente age dentro do nosso egocentrismo e dentro das nossas razões, a gente jamais vai chegar a esse entendimento da verdade. Amém? E a Escritura, ela nos explica dessa forma, né? Que diz que dentro, que nós falamos já no ensino anterior, que dentro da nossa própria consciência, já há algo dizendo para nós mesmos que Deus de fato existe, e nós não precisamos mais provar isso. Ele existe. Amém? E hoje, através aqui da Escritura Sagrada, não foge, né, dessa realidade, né? Continua ainda nos confrontando muito mais ainda sobre essa realidade da existência de Deus, né? E ainda que os críticos, né, que o texto falou, ainda que os críticos queiram, hoje até nenhum deles conseguiu desqualificar a Sagrada Escritura. E você sabe que a Sagrada Escritura, ela além da igreja física ser perseguida, a própria Escritura ao longo desses anos também foi perseguida. Há vários relatos na história que ela já foi queimada, já foi questionada, né? Existem grupos hoje no mundo de cientistas e até teólogos dentro do liberalismo teológico que questionam essa Escritura, mas não conseguem derrubar a sua autenticidade. É muito difícil. Isso não depende do homem. A Bíblia praticamente ela tem uma defesa que não é humana. Ela transcende, ela mesma, ela tem a sua defesa, né? Então ninguém consegue ir contra ela. Ao longo da história, muitas pessoas passaram a crer em Deus ao analisarem a Bíblia, né? E se converteram, até mesmo intelectuais, cientistas e alguns ateus radicais, né? Por quê? Porque nelas evidências sobre Deus, nela há evidências sobre Deus, e são muito fortes. Irmãos, eu fazendo um estudo, os irmãos sabem, muitos dos irmãos aqui sabem disso, que até uns anos atrás, né, muitos cientistas se converteram lendo as Escrituras e eram ateus. Mas como nesses últimos tempos agora, da modernidade e da pós-modernidade, muito mais cientistas se converteram. Por quê? Porque eles foram a fundo pesquisar isso e acabaram se convertendo sozinhos através da Escritura, né? Então, isso é fato. A gente vai ver vários relatos de vários cientistas aí, né? Não vamos citar aqui, porque não vamos entrar nesse tema agora, porque isso vai levar bastante tempo. Mas é interessante assim, que a própria Escritura ela tem esse poder de ser, ser evangelista ao mesmo tempo, né? Deus quer que nós, os cristãos, os salvos, os eleitos, preguem o Evangelho. Mas a própria Escritura ela já é uma evangelista. E ela tem convertido muitas pessoas a Deus. A sua inspiração divina, né? Sua perfeita harmonia, a sua unidade literária absoluta, sua aprovação total, o seu uso intenso por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o testemunho do Espírito Santo dentro do crente quanto à veracidade da Bíblia, o cumprimento fiel das suas profecias, a influência benéfica da Bíblia nas pessoas, né? Porque a Escritura, irmãos, ela faz um trabalho que qualquer outra instituição não faz. A Bíblia mexe no ser humano de uma forma que qualquer outra instituição, qualquer outro segmento não faz. Quem faz isso é a Escritura Sagrada. E a pergunta que nós poderíamos fazer, irmãos, mas o porquê que essa Escritura, né, faz isso? E há relatos e há testemunhos que nós falamos aqui, não somente nos países que são cristãos, nos países que não são cristãos, que há perseguição da igreja. Por que esse livro, a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela causa todo esse efeito? E essa é a pergunta que nós temos que fazer aqui nesse tópico. Por quê? Porque essa Escritura é o próprio Deus. É Deus falando com o ser humano. A Escritura mesmo diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, essa eficácia não é simplesmente uma literatura que
que simplesmente causa um efeito nas pessoas. Eu vou ler um determinado livro, e o conselho que esse livro der para mim, eu vou seguir, isso vai mudar a minha vida. A Bíblia não é somente isso. A Bíblia vai além dessas dimensões. E é esse testemunho que essas pessoas provaram. E é esse impacto que esses cientistas tiveram. É exatamente essa diferença que esse povo sentiu quando teve contato com a Escritura Sagrada. Então ela não é simplesmente uma obra literária. A Escritura não é somente isso. A Escritura, mesmo falando de si mesma, ela diz que ela é viva. Esse livro ele é vivo, ele é eficaz. Isso está em Hebreus 4:12. E ainda diz que ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração humano. E quem já teve essa experiência sabe que eu estou falando. E aquele que nesse momento que está olhando e assistindo esse vídeo e quer ter essa experiência, eu sugiro que você, a partir de hoje, comece a Escritura. Entre no seu quarto em secreto, nos seus tempos que você está só em casa, e comece a meditar nessas Escrituras. Eu desafio você a folhear as páginas dessa Bíblia, ler ela, meditar nessas Escrituras, porque eu sei o que pode acontecer com você. Eu tenho certeza disso. Porque eu acho que, se não me engano, foi Lutero que falou que quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas quando a gente abre a Escritura, Deus fala conosco. Por isso que nós crentes, os crentes da Bíblia, a gente sempre diz isso para as pessoas. Leiam a Bíblia. Vocês têm que ler a Bíblia todo dia. Vocês têm que fazer oração, vocês têm que consagrar, mas vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que buscar as Escrituras, né? O Salmo 119 fala só sobre isso, né? Busca as Escrituras, medita nela, ela é a palavra, ela é a luz, ela é o caminho. Por quê? Por que a palavra por quê? Porque ali você vai encontrar a vida. Irmãos, muitas pessoas, que pela sociedade, né, como falou aqui os testemunhos, pessoas que a gente olhava para essas pessoas na sociedade, e essas pessoas são muito difíceis de serem convertidas. Mas os momentos que elas se encontraram com as Escrituras Sagradas, elas se converteram a Deus. Martinho Lutero, ele já era um cristão, mas ele se converteu de fato o dia que ele se encontrou com o livro de Romanos. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, também, lendo Romanos. Agostinho de Hipona também lendo Romanos. Eles já eram cristãos, mas o dia que eles encontraram essas Escrituras, eles se converteram de fato. E eles viram que a vida deles aqui não era nada, mas que a vida em Deus era tudo. Amém, irmãos? Então, a Bíblia ela tem esse poder, né? Esse poder de revelar a verdadeira existência de Deus, né? Então, ela é uma desses aspectos, né? A consciência moral do ser humano aponta para a moralidade, né? E a justiça de Deus. Amém? Irmãos, eu gostaria aqui de abordar esse aspecto aqui, dar uma ênfase nele, que eu acredito que todos os leitores da Escritura, da Bíblia Sagrada, o primeiro confronto que você vai encontrar, quando você de fato lê as Escrituras, e diferente de qualquer obra literária que tem no planeta, de qualquer outro mito, qualquer outra coisa que foi dita, ou falada oralmente, ou foi deixada escrito, diferente da Escritura. A Escritura, toda vez que a gente realmente lê a Escritura, um aspecto importante que a Escritura acaba encontrando em nós, já é a trabalhar a nossa consciência moral. Tem pessoas que param de ler a Escritura por causa disso. Porque a Escritura, a primeira coisa que ela entra em nós e ela começa a trabalhar são os nossos valores morais. Por isso que muitas pessoas se converteram à Escritura, a Deus, através da Escritura. Porque é impossível ler as Escrituras Sagradas, irmãos,
e não haver esse confronto entre a natureza pecaminosa e a natureza moral divina. É impossível isso. Um escritor luterano muito famoso, ele foi presidente do Estado luterano, aqui da Igreja Luterana do Estado. Uma vez ele disse que o conhecimento de Deus, ele confronta tudo aquilo que há em nós. Conhecer a Deus é nós entrarmos nesse confronto direto com a nossa carne, a nossa alma, os nossos pecados direto com Deus. É impossível não haver esse confronto. Então, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui é uma prova da natureza divina, né? Que Deus realmente existe. E além de ser um ser moral, o homem também é um ser pessoal e racional. Olha só. E assim reflete a imagem e semelhança do seu Criador. Pois Deus é uma pessoa racional e moral. Amém? É um outro aspecto que a Escritura acaba nos mostrando que quando a gente encontra a Escritura e lê, que a gente percebe essa natureza moral, a gente acaba encontrando o que? A pessoalidade divina nas Escrituras. É outra coisa que eu acho interessante, que é onde muitas pessoas que amam, que são apaixonadas pela Escritura, que adoram a Deus, assim, a gente conhece muitas pessoas assim que acabam apaixonadas e choram lendo as Escrituras. Por quê? Bom, o que esse livro faz? Ele é um livro de romance, ele é um livro de história, é um livro que conta tragédias, que o ser humano, que mexe com as emoções humanas. Não, a Escritura tem tudo isso, tem toda essa... Ela é um romance, ela conta tragédias, conta as vitórias, mas além disso, acabamos encontrando na Escritura uma forma muito pessoal de falar conosco. E que nenhuma outra literatura no mundo você vai encontrar uma dimensão de relacionamento que você pode ter quando você encontra a Escritura Sagrada. E eu acho que é nesse aspecto, quando as pessoas que não conhecem a Deus e olham para nós que estamos na igreja, eles olham para nós e dizem assim, ó, esse é o crente, esses crentes são loucos, esses da Bíblia. Por quê? Porque eles conversam com essa Bíblia. Eles acham que essa Bíblia ela é uma pessoa. Essa Bíblia passa a ditar a forma que eles vivem, o comportamento deles. Eles mudam. E de fato, irmãos, a Bíblia faz exatamente isso mesmo. Por quê? Porque ela é pessoal. Ela é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus conosco. E quando você realmente vai de encontro a Ele, você vai acabar encontrando o quê? Um relacionamento direto com o Criador. Amém, irmãos? Então isso é interessante porque nós temos que buscar isso, né? Não ter a Bíblia como um livro de prateleira, né? Mas chegar nesse nível de ter esse relacionamento. E às vezes é um relacionamento, muitas vezes até um relacionamento, às vezes até de um casal. O que você quer dizer com isso, Padilha? Porque um relacionamento do verdadeiro casal, o que acontece? Eles vão conviver muito tempo, mas através desse convívio, o que vai acontecer? Eles vão acabar o quê? Mudando de vida. A gente, para manter um casamento, manter um relacionamento, uma aliança séria, o que vai acontecer? Tem coisas que eu faço de errado, eu vou ter que acabar mudando. Para quê? Para mim preservar esse relacionamento, essa aliança. É isso que a gente faz quando encontra Jesus, quando encontra Deus. Se realmente eu amo a Deus, se realmente eu amo Jesus, a sua Escritura, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar de vida. Muitos casamentos não dão certo, irmãos, porque o modelo de casamento é o mesmo modelo da Escritura Sagrada. Para você viver um relacionamento dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, é o mesmo nível de relacionamento quando a gente encontra a Escritura Sagrada. Tem que haver mudança. A gente tem que se doar. A gente tem que renunciar a essa vida que nós temos e se submeter a essa vida que está se relacionando conosco. Esse é o segredo da vida. Amém, irmãos?
quero aqui deixar essas palavras, né, também. Embora desconfigurada pela queda, olha só. E no que se refere à santidade, o amor de Deus completamente deteriorado, a imagem divina no ser humano permanece. Amém, irmãos? Isso aqui nós já ensinamos na escola da cosmovisão cristã. Isso aqui a gente prega às vezes na igreja, né? A gente já entende isso perfeitamente bem, né? Que o ser humano ele não foi perdido totalmente a sua natureza divina. Ele foi desconfigurado. É muito diferente, né? Houve uma desconfiguração. Ele foi estragado. Não foi perdido totalmente, mas ele está desconfigurado, né? É a possessão atual dessa imagem por parte do ser humano que torna o assassinato um crime abominável, né? E a difamação ou maldição às outras pessoas uma maldade depravada. Amém? Então a Escritura tem esse caráter, né? De revelar tudo na nossa vida a ponto de mostrar para nós que nós estamos vivendo dessa forma depravada. Que nós estamos desconfigurados a esse ponto, a esse nível. E acabar percebendo que as coisas, isso aí está na mente, na consciência de todo ser humano, irmãos. Né? Nós já falamos na aula anterior sobre a consciência e agora estamos falando sobre a Escritura, porque a Escritura ela fala exatamente tudo que a nossa consciência humana é e faz. E quando a gente vai ler a Escritura, a gente vai encontrar essa desconfiguração em nós, ela vai revelar isso. Ela vai formatar e dizer para nós, ó, esse sentimento que você tem de vontade de matar, de vontade de ser ruim, essa é a desconfiguração que há em você. Você não foi criado assim. Você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas quem tem o poder para dizer que você está dessa forma e que você não é para ficar dessa forma é a Escritura Sagrada. Ela que tem essa capacidade. Amém, irmãos? E o texto que está em Tiago, do capítulo 3, né? Eu quero ler essa passagem para os irmãos, né? O texto, Tiago capítulo 3, né? O versículo 8 ao 10. Diz assim a Escritura: a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Como que pode uma pessoa que, a princípio, nós temos que ter uma só natureza, mas se realmente nós tivéssemos, olha, analisa comigo, irmão, se você tivesse realmente uma só natureza, e aí todos vão dizer assim, não, mas a minha natureza é uma natureza boa, porque ninguém quer ser ruim. Mas se eu sou bom, então, se eu acredito que eu sou uma pessoa boa, então tudo que eu faço tem que ser bom. Concorda comigo, irmãos? Tudo que eu faço tem que ser bom. Mas se eu acredito que eu sou uma pessoa boa, que eu tenho essa natureza boa, e que eu bendigo, mas tem vezes da minha vida que eu acabo amaldiçoando pessoas. Amo a Deus, como disse Tiago, né? Bendigo a Deus, vou no culto, canto, oro, mas tem pessoas que são semelhanças de Deus, as outras pessoas também são, não é só eu que tenho essa semelhança, mas as outras pessoas também são semelhanças de Deus. Tiago fala de uma forma universal, então ele está dizendo que todas as outras pessoas também têm mais semelhança de Deus. Mas como que eu posso bendizer a Deus, que é o meu Criador, e eu entendo que eu sou uma boa pessoa, mas eu mesmo, a minha boca, a minha consciência, a minha natureza pode amaldiçoar as outras pessoas? Aqui está instaurado aqui um conflito dentro de mim. Agora a Escritura está me mostrando que essa minha natureza não é minha própria, mas é algo que a minha queda fez comigo, que me depravou.
que me desconfigurou. E Tiago diz: isso pode estar certo? Não, isso não está certo. Isso não é correto. Amém? Então a Escritura, irmãos, ela tem o poder de fazer essa denúncia em nós, essa capacidade de denunciar essa nossa natureza. Amém, irmãos? Aqui tem um texto que diz assim, ó: não existe nenhum outro livro na Bíblia. Olha só, irmãos, a Escritura, né? São 66 livros escritos no longo de mais de 1.500 anos, em vários estilos diferentes, por todo tipo de pessoas que viveram em circunstâncias, lugares e épocas muito diferentes, né? E todos com a mesma mensagem. Quanto mais descobrimos sobre a Bíblia, mais nos surpreendemos. Isso é porque, na verdade, a Bíblia foi inspirada por um único autor, que é Deus. Olha só que lindo, que maravilhoso. Então a Escritura, ela também tem esse, né? Ele tem esse mistério, não sei se vamos usar bem essa palavra, né? Ela foi escrita no intervalo de 1.500 anos, irmãos. É muito tempo, né? E foi escrita pelas mesmas pessoas? Não. Em estilos diferentes e de todo tipo de pessoas, né? Mas o interessante é com a mesma mensagem, né? Quanto mais descobrimos sobre a Bíblia, mais nos surpreendemos. E isso é verdade. Isso que eu digo, pessoas que ainda não conseguiram perceber isso na Escritura, e eu quero dizer para você, meu irmão, é porque você ainda não leu a Escritura. Você só vai descobrir isso se realmente você ler a Escritura. Amém? Você vai ler e vai ver que todos os autores que estão nela, contidos nela, todas as pessoas que estão envolvidas ao longo da história bíblica, né? Todas as cidades que foram envolvidas, todos os anos que foram envolvidos, vocês vão ver o quê? Que a linguagem que está aqui, você vai ver que as pessoas não são o tema central dessa Escritura, mas que foi Deus. Amém? Isso só é percebível e perceptível se de fato você realmente começar a ler as Escrituras e meditar nelas. Amém? Você vai encontrar esse aspecto dela, né? Deus é o único que pode ter sido o autor da Bíblia. Por quê? Só Ele pode ter sido. Homens ímpios jamais irão produzir um livro que sempre os está condenando. Isso aqui é uma verdade, principalmente nos dias de hoje, irmãos, né? É muito difícil ter uma literatura que vai de encontro a que o ser humano não gosta. Não é verdade? É muito difícil. E a Escritura, o tempo inteiro, se for necessário, ela vai sempre nos corrigir, e de uma forma difícil. E a Bíblia, ela é tão a verdade, que até os melhores homens de Deus que estão aqui contidos, narrado aqui nessas páginas, os melhores homens, os mais, digamos, os escolhidos por Deus, né? Que Deus amava muito esses homens, mas Deus nunca escondeu as fraquezas deles. Deus sempre revelou toda a natureza deles, os erros e os acertos, as coisas boas e as coisas ruins. Deus não esconde nada, nada passa despercebido. Deus faz a narrativa de tudo isso. Deus não conta só a parte boa de Davi, Deus não conta só a parte boa do apóstolo Paulo, Deus não conta só a parte boa de Adão. Não, Ele conta toda a sua vida. As coisas ruins estão todas narradas aqui nas Escrituras. Então, esse é um dos medos que muitas pessoas têm ao ler as Escrituras, porque ela revela algo que muitas vezes em nós, muitas vezes nem enxergávamos em nós, acabamos percebendo lendo as Escrituras, e a gente acaba não gostando disso. Mas a Escritura, ela é assim mesmo. Amém, irmãos? Homens justos e piedosos jamais cometeriam a mentira, né? E o crime de escrever um livro e depois mentirem, fazer o mundo crer que esse livro é a obra de Deus, né? Então, isso que eu falei antes, né? Então tem esse aspecto, né? Olha só,
Homens justos e piedosos jamais cometeriam a mentira e o crime de escrever um livro e depois mentir e fazer o mundo crer que esse livro é a obra de Deus. Não, é impossível isso aqui, né? É difícil, porque sempre vai haver uma contradição, irmãos, né? Não existe nada perfeito, sempre há contradição, e a Escritura não há contradição. Os judeus jamais poderiam ser os autores dela, pois ela sempre condena as suas transgressões. Olha só, os judeus pecaram muito no Antigo Testamento, mas à medida que eles foram escrevendo, Deus foi falando tudo que eles fizeram de errado, e eles foram escrevendo. Por quê? Porque foi o próprio Deus que inspirou tudo. Deus não deixou passar nada, né? Também, se eles tivessem podido mexer nela, os judeus, né, teriam apagado todos os seus males. Eles iam escrever só as coisas boas. Os seus pecados, suas idolatrias, suas rebeliões contra Deus, nela registrados, eles iam apagar tudo isso aqui. Mas não, está tudo registrado aqui. O fato da existência de Deus é tão visível, tanto através da criação quanto através da consciência do homem, da história, que a Bíblia chama o ateu tolo. Olha só, né? Salmo 14:1, quero fazer essa escritura, né? Diz assim o texto, né? Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Olha só. Então o tolo, né, ele fala isso ao seu próprio coração, ele se convence disso, né, que não existe Deus. Mas não existe um que faça o bem. Não existe. Isso já está provado, né? Assim, a Bíblia nunca tenta provar a existência de Deus. Antes, ela afirma a sua existência desde o início. Irmãos, olha só. O que a Bíblia faz é revelar a natureza, o caráter e a obra de Deus. E aqui nós vamos encerrar aqui essa lição com essa frase maravilhosa, dizendo assim, ó: Deus, ele, em toda a Escritura, ele não tenta provar a sua existência. Amém, irmãos? Mas ele fala sobre si, sem provar. Por quê? Porque ele já existe, ele já é um ser, não precisa provar que existe. Se é a mesma coisa que uma pessoa chegar para você e dizer: eu sou o Alexandre Padilha, eu estou na frente de vocês e a partir de hoje eu vou provar para vocês, meu irmão, que eu existo. Há uma necessidade de fazer isso para os meus irmãos? Não. Foi o que Deus fez com a Escritura. Ele não precisa provar. Por quê? Porque Ele está presente em nosso meio. Ele faz parte da nossa vida. A gente faz isso porque a gente não se relaciona com Deus. A gente até é capaz de dizer para uma pessoa que ela não existe, porque a gente nunca ouviu ou não teve a vontade de se relacionar com essa pessoa. É assim nós, seres humanos, quando a gente faz com Deus. Quando a gente não busca Deus, quando a gente não se relaciona com Deus, realmente a gente pode se tornar tolo a ponto de dizer assim, ó: Deus não existe. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, a partir dessa palavra aqui: se você realmente quer ter certeza absoluta que Deus está contigo e que Deus existe de fato, a única forma de você perceber que realmente Ele está contigo no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, em tudo que você faz, só tem uma forma de você ter essa certeza, essa absoluta certeza: é se relacionando com Deus. É ter a certeza de que Ele é um ser e Ele existe. E que para isso se torne uma realidade na sua vida, você tem que andar com Ele. Não existe uma outra forma. Amém? Amados irmãos das células, as pessoas novas que estão assistindo esse vídeo, eu proponho a você que todos esses trabalhos que a gente faz na igreja, de pregação, da exposição das Escrituras, as orações, os ensinos, as células, em tudo isso Deus está conosco. Deus está conosco em todos os lugares que nós vamos, quando a gente crê em Deus, e você tem que provar Deus, irmãos. A única forma de provar Deus, e não tentar dizer para si mesmo que se de fato Ele existe, a única forma disso tudo cair por terra. A única forma disso tudo cair por terra é você começar a se relacionar com Deus. Amém, irmãos?
se relacionar com Ele. Como, Padilha, vamos se relacionar? Busque na Escritura isso. Busque na Escritura, leia a Escritura. Vá lá na sua consciência, assim. Comece a fazer um exame de si mesmo, porque esse exame vai te conduzir a Deus. Amém? Olhe para a natureza. Olhe o mundo que foi criado. Olha tudo que está à nossa volta. Quem criou os céus, quem criou a terra, quem criou a água, os seres, né, que estão voando sobre o céu, os seres que estão rastejando sobre a terra e aqueles que estão sobre o mar. Quem criou tudo isso? Começa a buscar isso, porque é onde Deus se revela ao ser humano. Amém? É isso que você tem que buscar. Vamos orar a Deus? Eu quero orar com os irmãos nesse tempo. E eu quero orar não para que o irmão acredite em Deus de uma forma científica, mas para que o irmão creia em Deus de uma forma bíblica, histórica e consciente de Deus. Amém? Porque no momento que você entender Deus dessa forma, o segundo passo é o quê? Relacionar-se com Ele. Orar a Deus, conversar com Deus, fazer as coisas que Ele disse que você tem que fazer, confrontar o seu pai, reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados, se arrepender deles, e aí você vai ter uma vida em Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, chegamos na sua presença e diante da sua palavra. Hoje meditamos aqui na Escritura, na realidade da sua existência, Deus, e que o Senhor é revelado na Escritura Sagrada. E eu quero te pedir, ó Deus, que nesse tempo aqui, nessa célula, nesses lares que o Senhor hoje está entrando, que o teu Espírito Santo faça uma obra na vida dessas pessoas, se revela a elas, ó Deus, a ponto do Senhor entrar nessas vidas e fazer uma obra e transforma essas pessoas nas suas testemunhas da obra do Senhor. Abençoa, Jesus. Abençoa essas pessoas que estão em dúvidas na fé. Fortalece elas na fé, Senhor, agora, em nome de Jesus. Caia por terra todo espírito contrário, em nome de Jesus. Toda dúvida, toda fraqueza espiritual caia por terra, em nome de Jesus. Fortalece teus filhos na fé, Senhor. Fortalece eles, Senhor. Visita eles, Senhor. Trabalha na consciência, no coração deles, Senhor. E que eles venham se fortalecer. Que eles venham ter, Senhor Deus, força e vontade para ler as Escrituras e orar ao Senhor. E ter um encontro com o Senhor em suas casas. É a nossa oração, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, agradeço aqui a oportunidade de Jesus. E deixa que essa palavra do céu para os irmãos. Reflita. E a Escritura aqui, irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que meditar nela de dia e de noite. Eu sei que não é fácil para nós pegar a Bíblia e todo dia lá e ler. Irmãos, a Bíblia nós temos que criar hábito, né? Nós temos que criar hábito. Nós temos que se esforçar para entrar no reino de Deus. Essa obra, muitas vezes, irmãos, eu acredito na obra sobrenatural de Deus. Que Deus pode fazer uma obra sobrenatural no coração de alguém, essa pessoa ter vontade de buscar a Deus todo dia. Mas não é sempre que acontece. Deus quer que a gente faça isso, que a gente se esforce em buscar a Deus. Amém? Se esforce, leiam a Bíblia. Que Deus abençoe os lares de vocês, né? E que vocês encontrem forças, né? Bastante fé nesse tempo de crise global, né? E que vocês não abandonem a fé em Deus, mas que fiquem e que mantenham essa fé firme e acesa nos vossos corações e nas vossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo.
o sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte,